Bom, vamos começar, então, a galera aqui já, né? Vamos tentar manter pontualidade para a gente terminar também. Aí, ó, o André Maurício está mandando saudações para você, tá? Um abraço, André. O Maurício está aí. Pessoal, então, chama o restante do pessoal lá, que ainda não apareceu, tá? A gente vai começar. Hoje nós temos aqui presente para uma palestra aí, né? Conseguimos aí como Ramon dedicasse aí, né, cedesse um pouco do seu tempo aí para nos dar uma ajuda aí, né, com relação à escrita e à pesquisa acadêmica, né, ou no ensino de física. Então, o Ramon vai ministrar uma palestra para a gente, que é Ferramentas para Escrita e Pesquisa em Ensino de Física. Falando um pouquinho do Ramon, da formação acadêmica do Ramon, né, o Ramon também, ele é um egresso da Escola Técnica, né, antiga Escola Técnica, fez ensino médio na Escola Técnica. No ano 2000, Ramon entrou para a graduação em Física na Universidade Federal do Espírito Santo, se formou em 2004. De 2009 a 2010, o professor Ramon ele fez uma especialização em Educação Profissional. Aí, em 2013 para 2015, o professor Ramon ele fez o mestrado profissional em Ensino de Física, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, sendo orientado pelo professor Laércio Ferracioli. E, desde 2014, o Ramon, ele é professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Em 2017, o professor Ramon ele começou a fazer um doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e está aí para terminar o doutorado dele, né? Ele, nesse período, ele está em afastamento e está terminando o doutorado dele e já para o ano que vem. Então, Ramon, eu vou passar a palavra para você, aí você faz o favor também de falar um pouquinho sobre sua carreira profissional, o que você fez aí nesses anos, tá? Um resuminho, e fica à vontade, tá? Então, eu passo a palavra para você, e mais uma vez eu agradeço pelo tempo que você está aí cedendo para a gente. Muito obrigado. Tá, joia. Eu que agradeço, Jardel. Obrigado, boa tarde a todos, né? Boa tarde, boa noite. Como o professor Jardel comentou, eu comecei a lecionar, né, logo depois que eu terminei a minha licenciatura, isso lá nos anos de 2004, 2005, um pouquinho antes, né, mesmo durante a licenciatura eu já lecionava. E continuei leciono até hoje, principalmente para a educação básica, nesse tempo. Em 2010, eu comecei a trabalhar também com ensino superior, né, eu dava aula, lecionava na Faculdade de Engenharia, lá em Serra, e de 2013 a 2015, eu fiz o mestrado em ensino de física, ali na UFES. E aí, estou na luta aí, tentando fazer o doutorado, a gente tem uma perspectiva de defender mesmo durante a pandemia no ano que vem, até julho do ano que vem, né, em ensino de ciências lá na UFRJ, no Rio de Janeiro. Pois bem, eu procurei vir ter essa conversa com vocês e procurei trazer ferramentas, eu chamo de ferramentas, de recursos, que me ajudam, tanto na parte de quando eu tenho que estudar, na parte de escrever, na parte de organizar. Um dos elementos que eu vou trazer, ele é principalmente um organizador de material didático, material acadêmico, né? Então, esses elementos, e aí eu procurei, eu vou tentar dividir o tempo, mais ou menos um pouquinho assim, 10 minutos para cada ferramenta. São 4 ferramentas que talvez em algum momento eu acredito que os senhores possam usar, possa ser útil em algum momento. Para mim, foi útil, está sendo útil, muito inclusive, né? Então me auxilia bastante. Então eu entendi que eram quatro elementos que podem ajudar um estudante de graduação, de mestrado, de doutorado, não importa o nível que ele estiver, eu acho que ajuda bastante, tá? Aí tá aí o que nós poderia chamar nosso plano de voo, né, nosso cardápio para hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre os mapas mentais, né, tem uma definição formal, aí eu falo, principalmente, depois das definições formais, eu falo como eu utilizo, né, por exemplo, os mapas mentais. Eu vou falar sobre cronograma, como fazer um cronograma, em que período fazer, o que deve ser feito no cronograma, qual a importância do cronograma, né, para a vida acadêmica.
O veio epistemológico de Gowing, eu vou comentar também, porque, embora não faça parte da minha linha atual na minha pesquisa de doutorado, é um instrumento que eu uso pessoalmente e uso também nas minhas aulas, principalmente na educação básica, eu continuo utilizando o V. Eu fiz uma adaptação dele, foi um instrumento que eu utilizei na minha dissertação de mestrado, tá? E um instrumento que eu poderia dizer mais prático, é esse que eu chamo de organizador de material didático, que são os gerenciadores. Vou falar de forma geral, eu vou apresentar 3 gerenciadores e vou tentar mostrar um gerenciador de referências, né? Que é o Mendeley. Né? Eu vou tentar mostrar como que ele funciona, quais as funcionalidades dele e tal, e como que eu utilizo ele exatamente nesse momento. Então, nosso plano de voo vai ser em cima desses 4 tópicos, tá? E aí eu vou tentar falar um pouquinho sobre os 4 tópicos e falar também como eu utilizo esses 4 tópicos. Mudança aqui. Os mapas mentais, veja, principalmente a turma que está no mestrado agora, né? Alguns já devem ter estudado mapas conceituais, né? Aqui nós vamos falar sobre mapas mentais, tá? Tem uma definição. No final dessa apresentação, dessa conversa, eu vou trazer uma sugestão, eu vou trazer sugestões, na verdade, de textos que abordam os 4 tópicos que eu comentei. Uma delas é uma dissertação de mestrado, foi defendida ano passado, se não me falha a memória, onde a pessoa utilizou o mapa mental. Então, o mapa mental tem uma definição formal, como eu disse, né? É uma maneira mais fácil de você gerenciar o fluxo de informações entre o seu cérebro e o exterior. Essa definição, então, é a definição dada por Tony Buzan, que foi o mentor, vamos dizer assim, dos mapas mentais. Eu gosto de usar os mapas mentais para organizar os pensamentos, tá? Aí eu vou explicar um pouquinho, vai aparecer uma figura na próxima página, mas eu uso ele para principalmente estudar. Eu nunca usei mapa mental como elemento, como instrumento para processo de ensino-aprendizagem. Eu sempre utilizei para estudar e para organizar a maneira na qual eu, por exemplo, leio um texto. Eu uso muito para fazer, como aparece aqui, fichamentos, né? Quando você vai fazer a leitura de um texto, você procura registrar as informações que você está tirando do texto, as conclusões, as informações que você julga ser importantes para o seu trabalho ou para o seu aprendizado, de várias formas, né? Uma das formas que muitas pessoas utilizam, eu também faço essa utilização, é através de fichamentos, né? Você faz o fichamento à mão, escreve uma planilhazinha no editor de texto, ou se o material for, você imprime um artigo, né? No artigo, muitas vezes, algumas pessoas usam caneta marca-texto, são fichamentos que as pessoas fazem para poder estudar, para poder, de alguma maneira, assimilar a informação que ela está tirando do material que está estudando. Eu faço isso, tá? Eu faço fichamento também, eu não deixo de fazer fichamento, mas eu uso os mapas mentais para poder fazer esse fichamento. O mapa mental, para quem estudou mapa conceitual, para quem conhece, ele tem um aspecto que lembra um pouco o mapa conceitual, só que ele é mais simples, eu diria, de fazer, né? Você não tem a obrigação de fazer uma conexão entre o conceito central, uma categoria que você coloca aqui, e os elementos que compõem o seu mapa mental. Ele pode ser um instrumento usado para uma tempestade de ideias, por exemplo. Você vai fazer um comentário sobre tecnologias no ensino de física, e você quer, por exemplo, saber os conhecimentos prévios dos meninos sobre o FET Colorado, por exemplo, né? E aí você pode fazer uma nuvem fazer um mapa mental fazendo uma tempestade de ideias aqui. Você coloca FET Colorado e coloca as informações para ver o que os seus alunos sabem sobre aquele determinado tema, e aí o tema pode ser qualquer tema, né? Então, o mapa mental, a princípio, você tem uma categoria central. Na próxima figura eu vou trazer
um pequeno mapa, um recorte, na verdade, de um mapa mental que eu fiz. E eu fiz esse mapa mental para poder estudar e apresentar sobre um tema que, por coincidência, foi falado semana passada pelo professor Marcelo Esteves, né? Então, você coloca o eixo central aqui, como vocês podem ver, o mapa mental tem uma liberdade, você pode colorir, se você quer dar destaque, por exemplo, para tecnologias, para simulações computacionais usadas no ensino de física, na outra cor, vermelha aqui, você pode, para atividades experimentais usadas no ensino de física, por exemplo. Então, você tem uma categoria central e essas linhas que saem aqui, que nós chamamos de ramificações, você usa para linkar categorias que você considera ser necessárias, julga ser importantes, por exemplo, para o seu trabalho, né? Como eu disse, não sei se a figura ficou muito boa, se ela está legal para vocês, aqui para mim está um pouco distorcida, né? Pois bem, esse é um mapa mental que eu fiz quando eu estava estudando modelos de formação de professores baseados no TEPAC, né? Então, eu ia fazendo a leitura dos textos sobre modelos de formação e eu comecei a desenhar o meu mapa. Então, aqui eu teria o modelo de formação, que é o tema central do que eu estava estudando, né? A figura está ruim, mas aqui eram os tipos de abordagem que você tinha nos modelos de formação, são 2 tipos, a integrativa e transformativa. E aqui estão os modelos de formação, né? Então, não dá para ler, mas é TEPAC Action, TEPAC in Practice, aqui são siglas COPR, IDDIR, são tipos de modelos de formação. Então, no mapa mental, você consegue organizar o que você está estudando da maneira que você julgar mais conveniente, mais necessária, né? Por exemplo, aqui eu comecei a descrever, só coloquei a título de exemplo, né? Mas aqui eu iria descrever qual o princípio básico de cada modelo de formação desses que estão descritos aqui. Então, e você, mas eu prefiro fichamento. Você pode usar o mapa mental para fazer fichamentos também, né? Então, eu posso pegar aqui e vou falar sobre o TEPAC, e eu posso, ao invés de colocar tópicos e tentar fazer, linkar categorias com os modelos de TEPAC, como eu fiz previamente aqui, eu posso simplesmente puxar ramificações aqui e fazer o meu fichamento no próprio mapa. E aí, quando eu for estudar ou usar esse mapa para poder escrever o meu texto, eu, ao invés de voltar no artigo que eu li, no livro que eu li, eu pego o meu mapa, eu abro, e ele já me dá uma visão geral sobre o assunto que eu estou querendo escrever, né? E aí, se eu faço o fichamento no próprio mapa mental aqui, eu posso já usufruir da anotação que eu fiz. Então, eu posso usar o mapa mental simplesmente para eu expressar as ideias que eu tenho sobre um determinado assunto, um determinado tema, e posso usá-lo como anotações, como para estudar um livro, para estudar um artigo, e aí eu vou ter vários mapas mentais para poder depois sentar, voltar, ou no texto, né, se for necessário, talvez eu tenha que voltar no texto, mas usar o mapa mental é esse o objetivo, para poder arrumar as minhas ideias e poder construir o meu texto, né? Você também pode organizar o seu mapa mental, caso ache conveniente, para poder fazer uma apresentação, né? Eu poderia construir toda a minha apresentação usando trechos de um mapa mental, né? Porque talvez o meu mapa fique muito grande, mas eu posso fazer um recorte, como eu fiz nesse caso, e apresentá-los através de mapas mentais, né? Na minha defesa mesmo de dissertação, em 2 ou 3 slides, para fazer a apresentação da revisão de literatura, por exemplo, ao invés de colocar textos, linhas escrevendo, eu fiz um mapa mental. E aí eu tinha o link para cada tópico que eu queria abordar. Então, foi uma maneira de eu organizar a minha apresentação, tá? E aí, na dissertação de mestrado, que é a sugestão que eu vou trazer no final dessa apresentação, o rapaz, o nome dele é Maicon, se não me engano,
ele usou o mapa mental, por exemplo, para abordar o tópico de física contemporânea com os alunos deles de ensino médio, né? Ele, como teoria de aprendizagem, ele se apoia na aprendizagem significativa e usou o mapa mental como a ferramenta de ensino para poder trabalhar com os meninos, tá? Então, se no final alguém se interessar mais pelo assunto, vai ficar um tema lá, uma sugestão de referencial para que vocês deem uma olhada. Mas o mapa mental, só recordando, pessoal, eu procurei trazer 4 elementos, né? Por isso que eu estou dividindo o tempo aqui, acompanhando o tempo para eu deixar 10 minutos para cada um. E aqui o objetivo não é esgotar tudo do instrumento ou da ferramenta que eu estou trazendo, até porque mesmo se eu fosse falar de uma única ferramenta, a gente talvez não teria tempo suficiente para falar, né? A ideia é apresentar as 4 ferramentas que eu julgo ser interessantes para auxiliar um estudante de graduação, de mestrado, de doutorado, não importa. E aí, se alguma delas os senhores acharem conveniente, os senhores, como eu disse, vou deixar as referências para ir nas referências e aí sim poder estudar e talvez verificar se será útil ou não para a sua vida profissional ou até mesmo pessoal, se for o caso, né? Falando em vida pessoal, assim, quando você vai entrar alguns programas de pós-graduação, de mestrado e de doutorado, um dos tópicos que você coloca no projeto de pesquisa é o cronograma, né? E aí, alguém poderia falar assim, mas o que é um cronograma? Um cronograma é uma maneira de você organizar uma grandeza que é variável, né? E essa grandeza que é variável é o tempo, tá? O cronograma, eu daria como sugestão para o ingressante, por exemplo, um programa de mestrado, uma das primeiras coisas que ele deveria fazer era montar um cronograma, né? E aí, quando você vai montar um cronograma, eu vou apresentar, no próximo slide, por onde você deve começar um cronograma, mas um cronograma, geralmente, você começa de trás para frente, né? Você entrou num programa em julho de 2020, por exemplo, e você vai ter que defender até julho de 2022, né? Então, o seu limite, o seu prazo máximo, a sua última data é julho de 2022. Então, você vai pegar julho de 2022, se você imaginar que tem que entregar para a banca, vamos colocar 20 dias antes da defesa, você vai ter que ter a sua dissertação quase pronta no dia 20. Quase pronta porque ela deve estar pronta um pouco antes, né? Porque ela vai ter que passar pela revisão do seu orientador, você vai ter que fazer as correções que o seu orientador vai sugerir, e aí sim você vai mandar para a banca. Então vamos colocar aqui esse tempo que você manda para o orientador, que vai ser devolvida em torno de 15 dias, né? Vamos colocar assim, 15 dias. Então você coloca 15, mas vamos colocar 20 dias. Então você teria 40 dias, já seria a sua data, você teria que descontar do mês de julho para poder ter como data final a sua dissertação, o seu texto de dissertação pronto. E a partir daí você vai criando etapas e vai marcando essas etapas no seu cronograma. Eu vou apresentar um croquis do que seria um cronograma no próximo slide, mas é um elemento que, assim, antes de mais nada, você vai ter que voltar nele todo momento, né? Porque você tem que levar em conta uma série de variáveis, né? Variáveis pessoais e profissionais. Então, volta e meia, você vai ter que pegar numa semana, por exemplo, escolhe um dia da semana, domingo. Domingo à noite, você vai e confere o seu cronograma, e aí você vai ter que ajustar o seu cronograma, provavelmente, no decorrer desses 2 anos de mestrado, por exemplo, tá? Então, é um elemento que é de suma importância, tanto que muitos programas de pós-graduação, muitos orientadores, inclusive, né, pedem, olha, a primeira coisa que eu quero que você monte é um cronograma de trabalho e de entrega de material, né? Até tal mês você entrega o capítulo de revisão, até tal mês você entrega o capítulo de metodologia, e assim por diante. E aí você vai acompanhando, e aí você destrincha o seu cronograma, né? Você monta um cronograma a princípio em meses, e cada mês você vai destrinchar aí em dias, para que você consiga ir cumprindo o seu trabalho aproximadamente dentro do prazo, tá? Aqui tem
algumas orientações ou sugestões, né, vamos colocar sugestões, para que esse cronograma seja construído. Então, como eu disse, o ideal é que seja construído de trás para frente, tá? E é que você faça marcas nesse cronograma, né? Marcas pontuais, né? Data de qualificação, a sua data de qualificação é, por exemplo, sua defesa é julho de 2022, se a sua qualificação for junho de 2021, essa é uma marca. E aí, até lá, você tem que entregar um produto, né? Esse produto é um mínimo de um texto que o seu professor vai pedir, provavelmente com referencial teórico, com metodologia, com alguns dados coletados, né? Ele vai ter que, então, entregar esse produto uma banca de qualificação vai avaliar e vai dar outras recomendações para que você continue o seu trabalho de escrita ou o seu trabalho de mestrado, tá? E aí você vai ter que, né, uma coisa que é importante quando a gente monta um cronograma é o seguinte, porque a gente monta o cronograma e pensa assim, né, bom, eu vou sentar, vou escrever o meu referencial teórico e ponto. E não funciona assim, né, quer dizer, você tem que, antes de escrever, você tem que fazer um mergulho na literatura, né, você tem que saber o que foi escrito sobre o tema, você vai falar sobre aprendizagem significativa. No próprio banco do MNPF, você já tem um número razoável de dissertações que abordam o tema da aprendizagem significativa. Então, é natural que você olhe algumas dissertações, que você leia alguns artigos, para aí sim você sentar e fazer a sua revisão de literatura. E esse texto nem sempre ele flui de forma linear, né? A escrita ela não é linear, né? Você vai ter que ir e voltar várias vezes no seu texto. E aí, os mapas mentais podem te ajudar nessa organização do próprio texto, para que ele não fique circular, para que ele seja um texto fluido, para que quando o seu orientador e posteriormente uma banca, outras pessoas que vierem estudá-lo, consigam ler de uma maneira que fique clara as ideias que você quis transcrever, né? Então, a escrita, ela é um processo de vai e vem. E por isso que na hora que você vai fazer o seu cronograma, é importante que você leve em conta uma série de fatores, né? E aí, o cronograma é uma coisa pessoal, porque o que acontece? Tem pessoas que vão ter 4, 5 horas por dia para trabalhar em cima do tema, né? Outras vão ter outras vão ter 8 horas, talvez, a pessoa está em dedicação, não é o caso do mestrado profissional, porque os senhores estão em atividade, né? Estão trabalhando, isso é um requisito do mestrado profissional, mas algumas pessoas conseguem dedicar mais tempo do que outras, né? E aí tem fatores pessoais também, enfim. Então, o cronograma, ele é um elemento pessoal, você tem que fazer o seu cronograma olhando uma série de variáveis, né? Variáveis profissionais e pessoais, né? Uma vez que você analisou isso, esse cronograma, como eu disse, aparece na linha, ele tem que ser revisto periodicamente, tá? Você vai ter que ir, como eu disse, você vai escolher um dia da semana, domingo, não sei. Como eu disse, é uma coisa pessoal, então você vai escolher o seu dia, o dia que você acha adequado, e vai ter que ver se o seu cronograma está sendo acompanhado e vai ter que refazer o seu cronograma, talvez, para poder cumprir a sua tarefa e conseguir fazer a defesa dentro do prazo, né? Via de regra, um cronograma acadêmico, por exemplo, esse é um layout, vamos chamar assim, né, um toolkit de como montar um cronograma. Você coloca aqui as atividades que você vai desempenhar, aqui os tempos, né, que você vai ter, já um primeiro cronograma geral, você faz ele, por exemplo, para um programa de mestrado, em 24 meses, né, então você divide ele em meses, tá? E aí você, para cada atividade aqui, ser um produto, né, que você vai entregar dentro do seu cronograma, aí você achura aqui, então, até essa data tal, até o segundo mês, se isso aqui for dividido em meses, eu vou entregar a primeira atividade. Então, até a segunda atividade, nesse tempo 3 aqui, e
em alguns momentos eu vou estar desenvolvendo 2 atividades, né? Por isso que o cronograma é importante para organizar a sua vida acadêmica. E eu vou estar fazendo 2 atividades nesse momento aqui, por exemplo, tá? Então, você faz marcações de períodos que você vai ou pretende entregar suas atividades. E aí, se isso aqui é dividido em meses, o ideal é que você pegue agora esse mês, divida ele em número de dias referente àquele mês, né? E monte um programa de trabalho para você, de preferência diário, tá? De preferência diário. Nem que você consiga sentar apenas 1 hora na frente do computador para poder fazer a sua escrita, o ideal é que seja diário. E aí você vai conferir semanalmente se o seu cronograma está sendo acompanhado, se está sendo cumprido conforme o que você planejou. Tá joia? Aqui são algumas táticas, né? Nesse programa diário, nesse cronograma diário que você monta. Aí tem uma curiosidade, né? Algumas pessoas aqui estavam presentes semana passada. Eu tenho um livro que eu vou indicar, que ele comenta sobre listas de tarefas, né? Como que você vai cumprir o seu cronograma. Por coincidência, durante um tempo, acho que 2018, se não me falha a memória, o professor Marcelo e eu, nós dividimos a mesma sala. E minha cadeira ficava no canto. E eu já tinha o costume de fazer lista de tarefas. Então, eu chegava na minha sala, a primeira coisa, eu pegava uma folha de chamex e colocava, hoje eu tenho que fazer isso, tal horário eu vou dar aula, tal horário eu vou estudar, tal horário eu vou ver, tal horário eu vou acertar minhas pautas e assim por diante. Então eu montava uma lista de tarefas, colocava em cima da mesa e ali eu tinha que cumprir aquela lista de tarefas. A mesma coisa vale para a vida acadêmica. Voltando ao professor Marcelo, a coincidência é que um dia eu passei próximo à mesa dele, ele também faz uso desse recurso, vamos chamar assim, de montar uma lista de tarefa e tentar cumprir essa lista de tarefa. No momento de escrita, de pesquisa acadêmica, isso é fundamental. Tá? Eu considero fundamental, né? Então, eu começo o meu dia, por exemplo, montando essa lista de tarefa. Então, na medida que eu leio o computador e o computador vai ligando, a primeira coisa que eu faço, antes de mais nada, eu monto uma lista de tarefas, né? E monto uma lista de tarefas razoável, para que eu organize meu tempo de trabalho. E aí, tem algumas táticas de estudo. Uma dessas táticas, a importância da lista de tarefa, além de organizar, ela também pode te ajudar se acontecer algo de errado no meio do caminho. Eu vou dar um exemplo específico. Eu monto a minha lista de tarefa, por exemplo, eu estudo nesse período de pandemia, né, eu tenho uma filha, e eu levo o meu material para um canto onde eu não tenho conexão com a internet. Então, ao montar a lista de tarefas, se eu tiver que ler artigos que eu tenho que baixar na internet, eu já faço isso de imediato. Né? Então, eu baixo o material que eu tiver que baixar e tal, e levo esse material para lá. A vantagem de fazer isso é se, por exemplo, você está lendo e caiu o sinal de internet, esse material, por exemplo, já está baixado, você já está estudando. E você organizou a sua vida também de não ficar dependente, por exemplo, neste caso, de uma conexão de internet. Mas a lista de tarefas, ela ajuda muito você, principalmente na questão da organização do seu dia de trabalho, tá? E durante o processo de ou leitura ou escrita, tem um método que é chamado de método Pomodoro, né? É um método que você utiliza para poder estudar, né? Uma forma de você se manter concentrado. Esse método funciona geralmente assim, né? Para que você não... Coisas, por exemplo, que possam tirar a sua concentração, como, por exemplo, redes sociais, pessoas que estão conversando ao seu redor, podem estar conversando ao seu redor, se você estiver trabalhando nesse momento agora dentro de casa, para que você consiga manter-se concentrado durante um determinado tempo. Então, esse método, ele funciona mais ou menos assim. Você estuda durante 25 minutos, tá? E faz um intervalo, e durante esses 25 minutos você fica focado exatamente no que você está fazendo, seja atividade de leitura, seja atividade de construção dos seus mapas mentais, seja na elaboração do seu cronograma, se você ainda não fez, seja no momento de você escrever, se você está escrevendo, então aí a concentração tem que ser razoável também. E aí, nesse momento, você fica concentrado e focado na atividade que você está fazendo. E
dá 25 minutos, você faz um intervalo. A cada 25 minutos, você faz um intervalo de 5 minutos. A cada 4 pomodoros, né, esse intervalo aumenta um pouco, e aí você usa um intervalo de 15 ou 20 minutos. Então, é um método, e aí tem vários aplicativos, inclusive tem aplicativos muito bons para aparelho de telefone celular. Tem aplicativos, inclusive, que ele corta toda e qualquer notificação que o seu telefone possa receber, né, que possa chegar ao seu telefone para que não tire a sua concentração. E quando termina o intervalo do Pomodoro, ele dá um alarme, assim, faz um barulho razoável para você não ficar. Às vezes, no Pomodoro, às vezes, né, muitas pessoas hoje em dia fazem isso, né, vão para redes sociais, agora é meu momento de descanso, então eu vou ver o que está acontecendo aqui em rede social tal, rede social tal. E aí passa os 5 minutos, você extrapola os 5 minutos e não volta a sua leitura, ou o seu texto, ou o que você está fazendo, ou o material que você está produzindo. Então, esse aplicativo, ele te alerta, ele toca uma campainha mesmo, alta, para indicar que o seu tempo de descanso acabou e faz você voltar. Então, é uma tática que eu também acho interessante, tem vários aplicativos, você digita Pomodoro na sua rede, na sua loja, de smartphone, e vai aparecer vários aplicativos. Eu particularmente uso, né, é um aplicativo que tem uma extensão, inclusive, para o Chrome. Então, quando eu estou com o telefone, prefiro até usar essa extensão, porque aí o telefone fica afastado e tal, me atrapalha menos, né? E você organizando esse material, montando o seu cronograma, vai chegar uma hora que você vai ter que sentar e começar a escrever. E uma coisa interessante na hora da escrita é que vocês tenham grupos de trabalhos, né? Eu, por exemplo, tenho um grupo de trabalho. Grupo de trabalho em que sentido? Eu escrevo um texto, né, e envio esse texto para um colega, antes mesmo de vir a minha orientadora. Eu envio para um colega, esse colega lê o meu texto e fala o que ele achou, o que está claro, o que não está claro, o que precisa melhorar, e vice-versa. Esse colega manda para mim o texto dele, eu leio, mesmo que talvez a linha não seja tão próxima, mas é para fazer análise do texto, propriamente dito, e faço as correções, reenvio para esse colega e só depois eu envio para o orientador, né? Tem uma forma de você... Esses trabalhos em grupo você pode fazer em dupla, trio, né, em 4 pessoas, não importa, mas ele ajuda muito, né? E muitas pessoas comentam que às vezes é mais difícil o mais difícil do processo de escrita é você começar a escrever. Então, antes de mais nada, você tem que dar esse start. A primeira escrita pode sair bem... não pode sair não tão bacana, vamos colocar assim, né, mas essa troca que você vai fazer com o seu colega vai te auxiliar bastante no seu texto, e o seu orientador, na verdade, acaba sendo ajudado por essa troca que é feita entre os colegas. Eu acho que é uma tática bem viável, assim, bem prática de ser realizada, tá? O próximo instrumento é um instrumento que eu utilizei na minha dissertação de mestrado, que eu utilizo também. O diagrama V, o V epistemológico de Gowing, né, foi desenvolvido por Robert Gowing, e eu chamo ele simplesmente de diagrama V, né, por isso está V epistemológico de Gowing, ou diagrama V. Aqui está a estrutura do diagrama, como ele foi exposto, pensado pela primeira vez por Gowing em 81. Né? Ele é uma estrutura. A princípio, Gowing pensou nesse diagrama uma maneira de entender qual a mensagem que os artigos científicos passavam. Né? Nas linguagens de Ferracioli, é uma forma de você desempacotar o conhecimento. Os elementos chaves desse diagrama, aqui no eixo central, você tem, algumas pessoas chamam de questão básica de pesquisa, eu chamo de questão foco, né? Seriam os objetivos daquele trabalho, tá? O que você quer alcançar com isso. Então, quando você faz uma pesquisa, você procura responder a uma pergunta. Então, nesse eixo aqui, nessa parte do diagrama, você tem a questão foco, a questão básica de pesquisa. Do lado esquerdo do V, nós temos o que nós chamamos de domínio conceitual, que seria o arcabouço teórico que dá sustentação à pesquisa, dá sustentação ao artigo, ao trabalho de forma geral, né, as filosofias, teorias, princípios e conceitos. Tá? Os eventos são a tarefa que você vai realizar para poder responder
as suas questões foco, né? A atividade que será realizada, seja uma atividade experimental, seja uma atividade de simulação computacional, seja um estudo de caso, não importa, é a atividade que você vai responder para responder a questão básica de pesquisa, né? E aqui, do lado direito, tem o domínio metodológico, né? Que é a parte de análise de dados, os dados, as transformações que você vai fazer dos seus dados, as conclusões, né? Que são chamadas asserções de conhecimento, as conclusões desse trabalho e asserções de valor, qual a implicância disso para a sua vida, para a sociedade, quais as consequências que esse estudo que você fez, ou que você leu, ou que você estudou, eles dão. E essa atividade ela é de suma importância, né? Ela é de suma importância, na minha visão, porque ela mostra que esses lados, ou esses 4 grandes grupos, eles têm que estar, de alguma maneira, ligados, né? Ou seja, você não pode ter, se você está fazendo um trabalho, você não pode ter dados aqui, ou conclusões, que não conversam em momento algum com o seu domínio conceitual, com o seu arcabouço teórico, né? E, às vezes, você vê alguns trabalhos que você tem conclusões que não tem sustentação nenhuma na abordagem teórica que é exposta no trabalho. Então, o diagrama V, inclusive, ele mostra esses gaps, né? Inclusive, algumas pessoas, colegas meus, inclusive, tá? Não gostam dessa ferramenta, desse instrumento. E aí eu ficava me perguntando, mas por que esses caras não gostam, o que é ruim e tal? Eu entendo que o diagrama V, ele é como se fosse o pai ou a mãe chata, né? Chata no bom sentido. No sentido de que é um instrumento que vai cobrar, né? Assim como o pai cobra querendo o bem do filho, né? O diagrama V, quando você... tem um exercício, por exemplo, que o Laércio sempre pedia para os alunos dele, que era, faça um diagrama V da sua dissertação. Né? E aí, nesse momento, as pessoas achavam, pô, essa coisa do V de Gauss é chato. E é chato justamente porque quando a pessoa senta para escrever o diagrama, ela consegue, ou ela não consegue, né, preencher alguns desses itens que compõem o diagrama. E aí ela começa a perceber lacunas ou falhas, ou que ainda está faltando no seu trabalho. Então, o diagrama V, ele te mostra, essa inclusive é a ideia principal do V de Gauss, mostrar exatamente os itens que compõem o trabalho como um todo. Essa é a ideia do diagrama V. É claro que você pode adaptar esse V. No meu trabalho, por exemplo, eu fiz uma adaptação. O meu objetivo era trabalhar com atividade experimental em ensino de física, né? De baixo custo. E aí eu usei o diagrama V, e ele foi um instrumento que eu utilizei para, ao invés de usar relatórios, que muitas pessoas utilizam, né, quando trabalham com atividade experimental, eu adaptei o V. Se você comparar esse diagrama com o diagrama anterior, ele tem alterações nele. Eu usei no contexto do ensino médio, e por isso eu entendi que essa adaptação ela ficava mais adequada para a linguagem, ou para fazer abordagem com os alunos do ensino médio. Inclusive, no evento, eu tentei abrir ele um pouco para provocar alterações das atividades experimentais, para que os alunos fizessem observações. Também criei uma caixinha para que eles descrevessem um processo de montagem, né? As atividades eram de baixo custo, então os alunos tinham que construir, né, a atividade experimental antes mesmo da sua realização. Eles não tinham material pronto. Eles tinham que trazer material de casa para poder fazer a construção. Então, eu abri caixinhas aqui, fiz algumas adaptações, ao invés de chamar de asserções de conhecimento e de valor, por exemplo, eu chamei simplesmente de conclusões justificativas. Tá? Então, fiz algumas adaptações e usei esse diagrama. Percebi que os meninos conseguiram, de forma satisfatória, utilizar o diagrama. Ele foi muito útil nessa coisa de orientar para a atividade experimental. Porque o que a gente percebe? Né? Quando você faz uma atividade experimental tradicional, vamos colocar assim, principalmente na educação básica, os meninos muitas vezes coletam dados, né? E isso que eu estou falando, eu estou falando da minha experiência como professor de educação básica, principalmente, e também é trazido isso pela literatura. Tá? Na literatura você encontra trabalhos que vão fazer esse tipo de abordagem, fazer esse tipo de consideração que eu estou fazendo neste momento. Os alunos simplesmente realizam atividades experimentais sem um direcionamento,
né, sem saber o que eles estão investigando. Então, por exemplo, na atividade que eu realizava com os alunos, eles tinham que elaborar a questão foco. Você vai fazer uma atividade experimental sobre eletromagnetismo. O que você vai investigar? O que você acha que esse experimento pode te apresentar? Qual o objetivo dessa atividade? E aí eles tinham que elaborar uma questão foco para poder responder. Então, quando eles trabalhavam com o diagrama V, antes mesmo da atividade experimental, eles já começavam a pensar na atividade que seria realizada. Isso fazia com que eles já tivessem um certo direcionamento da atividade. Eles não simplesmente pegavam um roteiro e realizavam a atividade, né? E aí, previamente, eles tinham que preencher esse domínio conceitual, colocando qual teoria que está sendo abordada aqui, quais são os princípios dessa teoria, os conceitos que eram abordados, né? Aqui eu coloquei uma caixinha extra que eu apropriei de um trabalho de uma professora do Rio Grande do Sul, né, que ela colocou aqui, ela acrescentou essa caixinha, que é o que você espera como resultado desse experimento, né? Então eles levantavam uma hipótese, o que eles achavam, tentavam responder antes da realização do experimento a questão foco que eles mesmos tinham levantado. Então o diagrama V, ele dava um direcionamento nesse sentido para os alunos, ou deram, né, para os alunos nessa atividade que eu realizei. E logo depois, mesmo terminando o mestrado, eu continuei usando, considerei um instrumento que eu acho que auxilia nesse entendimento, mesmo algumas pessoas considerando chato, ainda assim os alunos também, alguns deles, né? E também uso numa outra vertente, mas com uma outra modificação, aí perdoe de novo pela figura, na hora de carregar, aconteceu algo de uma desconfigurada, mas eu uso ele numa outra configuração também, quando eu peço, por exemplo, quando eu forneço alguns artigos para os alunos, geralmente eu costumo fazer isso com a graduação, né, mas fiz isso com os turmas de ensino médio, principalmente do IFES também, e o resultado também foi satisfatório. Eu dou um artigo sobre o tema que está sendo estudado, e peço que os alunos, explico o diagrama V previamente para eles, claro, e peço que os alunos escrevam um diagrama V e apresentem aquele artigo no formato do V. Né? Então, eles não vão montar um slide, como eu estou apresentando aqui, eles vão levar para frente um diagrama V do artigo que eles fizeram a leitura, para poder apresentar e para a gente poder discutir na sala de aula. Então, é uma maneira também que eu achei adequada e é muito útil no processo de escrita acadêmica. Por quê? Quando você vai escrever um resumo, por exemplo, eu entendo que o diagrama V, ele auxilia demais um aluno, por exemplo, quando vai escrever um resumo. Por quê? No resumo, você tem que entregar, você vai escrever um resumo para um congresso, você tem que entregar todas as etapas da pesquisa, né, ou do seu trabalho. Então, você tem que entregar o objetivo, você tem que entregar o seu arcabouço teórico, isso, e para fazer essa entrega, você tem um limite de caracteres, um limite de palavras, né, você não tem 4, 5 páginas para poder fazer um resumo, né. Então, sugestão, eu faço isso quando é um congresso que, a princípio, você envia apenas um resumo para depois enviar o trabalho completo. Eu escrevo um diagrama V daquele trabalho que eu pretendo apresentar no congresso, por exemplo, e depois de escrever e montar o diagrama V, seguindo o próprio diagrama V, a linha aqui, saindo das questões focos, objetivos, passando pelo referencial teórico, passando pela atividade, pelo evento que é feito, o que foi feito, o que será feito, indo para os dados, até apresentando os resultados da pesquisa, você consegue, ao fazer o diagrama V, e a partir da leitura do V, ir escrevendo o seu resumo, seguindo essa linha ou essa sequência, apresentar adequadamente, né? Claro que você vai ter que, mais uma vez, que fazer revisão, provavelmente, do seu texto, o diagrama V, ele te orienta, por exemplo, no meu entender, ele é muito útil para fazer um resumo. Né? Então, eu acho que é um outro instrumento também que é muito adequado. Por último, é uma ferramenta mais prática. Eu lembro que quando eu escrevi, eu fiz uma pós-graduação em 2009, né, e depois o mestrado em 2015, terminei em 2015, e eu lembro que o próprio Laércio falava assim, olha, quando você lê um trabalho, mesmo que você ache que não vai utilizá-lo na sua dissertação,
abra um editor de texto, uma planilha do LibreOffice, do Word, escreva a referência daquele material já no formato da BNT, né? E muita gente não segue essa dica, aí depois o cara tem que ficar procurando uma referência no braço, e aí é um trabalho burocrático danado, importante, tem que ser feito, não adianta, né? Então, às vezes, e aí você tem uma coisa que pode ser pior ainda, que é você perder aquela referência. Poxa, eu li esse texto aqui, eu fiz a citação, mas aonde está? Que artigo que era isso? Você só coloca a referência, e algumas referências são mais complicadas, né? Porque são nomes comuns, por exemplo, Santos 2018, né? Quantos autores têm um sobrenome como Santos? Então, se você for procurar Santos 2018, simplesmente fica talvez difícil para você encontrar aquela referência se você não tiver guardado adequadamente. E aí, um instrumento. Então, uma maneira prática e braçal de fazer isso, uma delas é você abrir um editor de texto e escrever. Cada leitura que você fizer, antes mesmo de fazer a leitura, você escrever no seu editor de texto a referência que você, o texto que você está lendo, já colocando no formato BNT. No entanto, tem uma ferramenta, eles são chamados gerenciadores de referência, né? Tem vários gerenciadores, ou tem alguns, não sei a quantidade, 8, 10 gerenciadores. Os mais conhecidos são esses três que eu trouxe aqui. O EndNote Web, tá? O Zotero e o Mendeley. Eu vou fazer uma apresentação rápida, uma apresentação / comparativo entre os três, e depois vou apresentar um pouquinho o Mendeley. Eu uso hoje o Mendeley para poder guardar o meu material. O gerenciador de referência, ele é um organizador, eu chamaria assim, de material acadêmico. Principalmente artigos, referências de forma geral, e eu vou apresentar principalmente do Mendeley. Esses outros aqui, eu já mexi neles, conheço pouco. Eles têm, principalmente a versão web, eles têm aproximadamente o mesmo perfil, o mesmo layout, né? Os layouts são parecidos. Na versão desktop, eu não sei, só uso o Mendeley, mas eu recomendo que vocês naveguem pelos três e depois vai ser uma coisa pessoal, né? A pessoa vê qual que é o mais adequado, qual que ela gostou mais, mas até onde eu sei, na forma de utilização, os três apresentam as mesmas características, com pequenas diferenças entre um e outro, principalmente no caso do EndNote, que eu vou comentar daqui a pouco, tá? Mas são ferramentas. Essa é uma ferramenta prática que eu acho importante também. Aqui está o endereço dos três, né? Aqui tem o EndNote, o Zotero e o Mendeley, né? Aqui está o endereço na web que você entra, e todos os três, no primeiro momento, você é só entrar e fazer um cadastro com login e senha e faz um registro. Então você tem uma conta, e essa já é uma vantagem, né? Porque a partir do momento que você começa a colocar suas referências ali, qual é a diferença de colocar a referência ali, por exemplo, colocar no editor de texto? Ramon, o editor de texto ele vai estar na sua máquina e pode estar, se não estiver dentro de uma nuvem, Dropbox, Google Drive, se seu computador perder, for roubado, você perde. Nesses gerenciadores, ele já é uma nuvem, ele já funciona como uma nuvem, né? Então essas referências suas já estão salvas, tá? Você pode baixar as versões para desktop, principalmente no Mendeley e no Zotero, tá? No EndNote, ele só tem a versão online. No entanto, parece que tem uma versão desktop, como eu disse, eu não uso o EndNote, né? Então, eu não sei como é que funciona, mas a versão desktop, ela é paga. Então, a princípio, se você gostar mais do EndNote, você vai usar, se não quiser pagar, apenas a versão web, a versão online, tá? Então, é gratuito, que eu coloquei para os três aqui, mas no caso do EndNote é gratuito a versão web, né? Sincronização de arquivos, o EndNote também não faz, e tanto o Zotero quanto o Mendeley faz. Então, quer dizer, antes que alguém pergunte, por que você preferiu usar o Mendeley? Né? Então, aqui nós já temos alguns pontos que já fez eu, por exemplo, optar pelo Mendeley, né? O sistema operacional, no caso do EndNote, ele funciona no Windows e no Mac, né? No Zotero e o Mendeley, ele funciona nos 3 sistemas operacionais, tá? O EndNote e o Zotero não permitem você fazer notas de referência, tá?
Já o Mendeley, ele permite que você faça notas e permite que você faça notações lá em cima do próprio material. Eu vou tentar mostrar, caso tenha tempo, como que é feito isso. Leituras de arquivo, já mais um ponto para o Mendeley aqui, né? O Mendeley, ele já é um leitor de PDF, então, uma vantagem é que ele funciona na versão desktop, então você pode baixar ele, por exemplo, no tablet, e aí você não vai precisar de um leitor de PDF para o seu tablet, né? Embora muitos já venham ou tem as versões gratuitas na sua loja, enfim. Mas o próprio Mendeley é um leitor de PDF e permite você fazer marcação de texto, permite você fazer notações no próprio material, e essas já vão ficando salvas, depois você sincroniza isso automaticamente, sendo conectado, já vai sincronizado, já fica na versão web salva também, tá? Complementos para a inserção de referências, né? O EndNote, os três têm, né? E interior de texto, e aqui eu vou mostrar que são os plugins, né? O EndNote só tem para o Word, né? Para Microsoft Word. O Zotero e o Mendeley, aí eu vou mostrar como é que funciona esses caras aqui agora, ou um pouquinho, pelo menos, se der, para eu mostrar como é que funciona o plugin deles. Deixa eu ver se é isso que eu faço agora. Aí são alguns comentários que, de certa forma, que eu já fiz, né? Eu uso o Mendeley, antes que... Eu sei que os três são muito parecidos e tal, mas eu faço uso do Mendeley, tá? E o Mendeley tem algumas vantagens que nós vimos no pequeno comparativo, né? Ele é gratuito, ele tem uma interação com as redes sociais, então isso faz, ou permite, né, você fazer uma interação com a comunidade acadêmica, se permite uma interação dentro do próprio Mendeley, né, se você cadastrar o e-mail do seu grupo de pesquisa lá, por exemplo. Ele gera estatística relacionada à citação de artigos, né? Ele roda tanto em Android como iOS, ele é um leitor de PDF, como eu coloquei, como eu já falei. Ele tem um plugin, esse plugin eu vou mostrar aqui agora no LibreOffice, eu vou pedir para... Vou tentar compartilhar minha tela com vocês, para poder mostrar, tá? Um minutinho, que eu vou tentar fazer aqui ao vivo. E ele gera suas referências, né? Então, além de guardar esse material que você está estudando, e só por aí já é uma grande vantagem, né? Você consegue organizar o seu material e, ao mesmo tempo, guardar suas referências. Ele tem algumas funcionalidades que deixam sua vida, no meu entender, muito práticas, né? Então, eu vou tentar fazer agora, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, para mostrar para os senhores. Deixa eu ver se eu consigo. Jardel, você fala para mim quando a tela estiver aparecendo, por favor. Está carregando. Tá joia? Quando aparecer, Jardel, você me avisa, por favor. Ok. Carregou aqui para mim, Jardel. Apareceu aí, não? Está aparecendo na própria tela, né? Ainda não? Isso. Então, veja se apareceu agora, Jardel. Estou tentando acompanhar aqui o Jardel. Veja se apareceu o Mendeley. Deixa eu voltar aqui. Apareceu o Mendeley, Jardel? Beleza. Eu vou mostrando, Jardel. Me chama aqui pelo telefone, porque para mim só está aparecendo o Mendeley. Essa aqui é a cara do Mendeley, vamos colocar assim, né? Aqui você, nessa aba da esquerda aqui, você tem os arquivos, como eu falei, que você consegue organizar, como se fosse pasta do computador, né? Aqui está um TPAC, teses, né? Teoria crítica, tecnologia, enfim. Metodologias ativas, diagrama AV, leitura, artigos, essa aqui é da minha orientadora, né? Tem artigos aqui, esse aqui sobre um artigo que eu escrevi agora há pouco e tal. Então, você consegue criar pastas e organizar, e seus arquivos estão aqui dentro, tá? Então, você clica aqui na pasta, eles aparecem aqui.
Você consegue também criar grupos, né? Você vai criar um grupo de pesquisa aqui do NEF, por exemplo. E aí eu consigo criar o grupo, descrever quais as atividades desse grupo e incluir, vou precisar do endereço de e-mail, e incluir o pessoal do meu grupo de pesquisa aqui. E aí, a partir de todo documento que eu colocar aqui neste grupo, eu consigo automaticamente, né, quem estiver cadastrado aqui no e-mail pelo meu grupo vai ver esse documento lá. Joia? Então, por exemplo, aqui tem alguns artigos, né? Como eu falei, ele é um leitor de PDF. Deixa eu ver se abre para vocês. Parece até uma entrevista do Schumann. Apareceu aí, Jardel, o artigo, não? Deixa eu ver aqui que o Jardel me respondeu. É porque eu só estou vendo a tela inteira, pessoal, por isso que eu estou perguntando para o professor Jardel aqui, em paralelo. Joia. Então, veja bem, vou voltar aqui para o material. Então, aqui, como eu disse, ele é um leitor de PDF, né? E aí você consegue selecionar o texto. Aqui você consegue destacar o texto, você pode mudar a cor se você quiser, isso aqui é mais uma questão de... Você consegue fazer anotação, né? Você consegue fazer anotação, usar na introdução, por exemplo. Faz essa anotação, ela vai ficar salva aqui, todas as anotações que você fizer, elas vão ficar aqui no cantinho, ó, notas, então usar na introdução. Então, tem um trecho que eu sublinhei aqui, esse trecho é importante, que eu posso usar na minha introdução, ele está salvo aqui, né? Então, é um material que permite um leitor de PDF, até aí, nenhuma novidade, alguém vai falar, mas, de novo, né? A vantagem é que esse artigo, por exemplo, se ele estiver dentro daquele grupo que eu falei, e você estiver compartilhando com o seu aluno, por exemplo, ou o seu orientador compartilhando com você, ele vai falar, olha, tá vendo aqui esse trecho de artigo? Esse trecho aqui, eu acho que ele vai reforçar o que você comentou lá na introdução, tá? Por exemplo, né? Mas até aí, né, não tem muita novidade, embora tenha esse compartilhamento, e um dos pontos dele forte é aqui um trecho da minha própria dissertação, tá? Um texto que já está disponível para muitas pessoas, é sobre o diagrama V, né? Uma das vantagens deles é essa aqui, eu estou escrevendo um texto aqui e tal, e uma parte do texto eu vou citar fulano de tal. Então, ele tem um plugin, você tem que adicionar esse plugin, né? Você tem um plugin, você vai fazer a citação, você clica aqui, ele vai abrir uma janela, ok? Abrir janela aqui, aí eu não sei quem eu quero citar, então eu vou colocar uns autores que eu sei que está salvo ali, por exemplo, Spíndula, eu quero citar. Quando eu coloco a citação, ela já traz a citação para mim aqui, de Spíndula e Diadema, que é aquele artigo que eu puxei, né? Então, aqui embaixo eu fiz um outro comentário, eu quero fazer uma outra citação, e dessa vez eu quero citar, deixa eu ver, Verdensk, uma outra autora, que eu utilizo, e ela vai trazendo a citação ao longo do texto aqui, ok? Algumas citações, como vocês podem perceber da Verdensk aqui, você vai ter que fazer uma correção. Inclusive, você pode colocar o texto aqui manualmente, tá? Você pode fazer a inserção da referência de forma manual. Mas, então, algumas, na introdução flores, né? Algumas vocês vão ter que fazer a correção. Beleza, mas aí você vai fazer a citação ao longo do texto. Imagine, então, que você tem um texto aí, não sei, 100 páginas, 200 páginas e várias referências, né? E você não construiu esse material, mas você fez a citação usando o Mendeley, por exemplo, ao longo do seu texto, né? Se você não usa o Mendeley, por exemplo, o que você tem que fazer? Você tem que vir no seu texto, citei Gauss, tem que puxar o Gauss, escrever a referência aqui embaixo. Eu citei Spíndula de Janela, tem que puxar a Spíndula de Janela e colocar aqui, e assim por diante, né? Ao usar o Mendeley, você simplesmente vai vir aqui, vai fazer a inserção da bibliografia, ele vai ler a bibliografia que você citou ao longo do seu texto e já vai colocar aqui para você, né? Então, essa é uma das vantagens, por exemplo, do Mendeley. Uma outra vantagem é a seguinte, isso aconteceu comigo, né? Às vezes você escreve um artigo para uma revista que ela pede o formato da BNT. Pede formato APA. Não poderia ser BNT, não faz. Pede o APA. E você escreveu o seu texto todo em ABNT, né? Aí, caramba, agora eu vou submeter para a revista tal e eu vou ter que trocar tudo para a APA, né?
Então, você vai ter que fazer isso tudo na mão. Você vai ter que voltar em cada referência que tiver aqui e mudar a referência, e depois, as citações, perdão, e depois mudar a referência também aqui na seu referencial. Ao usar o Mendeley, você pode mudar o estilo da citação, né? Então, tá aqui em ABNT, espero que os senhores estejam vendo. Então, se eu vou usar, por exemplo, Vancouver, ou vou usar APA, qual tem de Vancouver, né? Eu estava procurando APA aqui, tá aqui. Né? Se eu vou usar APA, por exemplo, eu vou usar esse estilo, né? Pronto, quero usar esse estilo, vou voltar no meu texto. Às vezes eu tenho que atualizar, né? Mas aqui já foi automático. Então, vocês percebem que já fez a mudança da citação para formato de APA e também já já corrigiu as minhas referências também para o formato APA. Tá? Então, já está aqui. Algumas referências, quando você insere, já coloca o DOI aqui do artigo, do material, enfim. Outro ponto interessante é o seguinte, que você consegue importar um material do Google Acadêmico, por exemplo, por exemplo, vou pegar um artigo aqui, deixa eu pensar aqui, um Ferracioli, né? Embora tenha alguns artigos do Ferracioli lá, vou puxar aqui Ferracioli. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, está dando para ver a tela do Chrome aí, Jardel, por favor? Estou finalizando, tá, Jardel? Já vi que deu 18 horas ali em cima. Então, eu coloquei uma extensão, né? A gente chama de extensão. Essa extensão funciona tanto no Chrome, eu uso o Chrome e o Mozilla, funciona no Mozilla também, tá? Então, tem uma extensão aqui, ó. Aqui é a extensão do Pomodoro, aquele que eu comentei, e aqui é uma extensão do Mendeley. Então, eu digitei Ferracioli. Observe que, ao digitar só Ferracioli, apareceram no Google Acadêmico alguns artigos do Ferracioli, né? O que vem com o nome Ferracioli, é para que eu vou ter que conferir. E aí, eu quero, esse aqui, por exemplo, eu já tenho lá, que é um artigo que eu fiz a leitura e tal. E aí, vou pegar aqui, esse aqui é um outro Ferracioli, mas como eu sei que não tem lá no meu material, eu vou pegar esse aqui, informação visual. Como é que eu faço? Eu vou pegar o login aqui, né? Ele vai, na hora que eu clico no login, ele vai ler todos os artigos e citações que estão nessa página. Só um minutinho, demora uns 20 segundos. Ele está lendo o material e tem uma coisa que ele faz que é bacana também, os senhores verão, que se o material tiver a versão, se ele tiver o arquivo em PDF, ele não vai levar só a citação, ele vai levar o arquivo para o Mendeley também. Então, você já vai baixar ele, você já vai baixar a citação, perdão, em alguns casos só vai a citação, em outros casos, ele leva o PDF. Inclusive, essa demora, um pouco mais demorada agora, é justamente porque ele está puxando o PDF. Tá? E aí, enquanto isso, né, tem uma versão da web, né, se você quiser usar em desktop, eu acho que tem uma grande vantagem de usar em desktop, principalmente por causa desse plugin que tem aqui, como vocês podem perceber, eu estou usando o LibreOffice, né? Mas o Word também tem, tá? É até mais bonito e tal, bacana. Agora, demorou a conexão aqui, talvez não vai dar tempo de mostrar. Enfim. Bacana. Ou não foi. O que acontece, de qualquer maneira, dá para eu falar mesmo não mostrando aqui, é que se eu quiser levar esse artigo do Ferracioli para lá, ele vai aparecer aqui para mim, né? Ele tem que carregar. Não foi, deixa eu ver se vai agora. Ele não tem. E isso aqui não é uma parte que eu realmente tinha que fazer online, que fazer ao vivo, né? Principalmente pegar um artigo que eu não tivesse lá para mostrar para os senhores. Mas, enfim, geralmente ele carrega aqui e você vai marcar, vai aparecer exatamente como está aqui, só que com umas caixinhas para você marcar o artigo que você vai levar. Tem a caixinha aqui em cima, você pode marcar todos, se você tiver a intenção de levar todos, ou simplesmente levar o artigo que você quiser levar. Né? Você marca esse artigo e adicionar. Ele já joga para a sua biblioteca pessoal aqui do Mendeley. Tá? Então, se ele não viesse, por exemplo, agora, se tivesse feito, ele não tivesse vindo para cá, eu ia sincronizar e aí ele ia trazer lá do Google Acadêmico, por exemplo, diretamente para o Mendeley. Né? Essa é uma
eu voltar para a apresentação aqui, acho que voltou. Só para a gente concluir, que já deu 18 horas aqui, a gente começamos uns 5 minutos depois também, mas vamos ver se a gente consegue concluir, né? Então, o Mendeley, como eu disse, o Mendeley, assim, ele tem uma série de recursos, na verdade, que vale a pena você explorar. Tá? Eu entendo que vale a pena você explorar. Como eu disse, ele ajuda muito. No meu caso, por exemplo, eu tenho todas as minhas referências ali. Se vocês não tiverem feito isso, vale a pena você pedir um dia de trabalho, você economiza muito, acredita em mim. Você economiza muito na hora da sua escrita, nessa parte burocrática que você tem que fazer. É claro que algumas correções, às vezes, vocês terão que fazer, né? Isso aqui está errado. Aqui, no caso da Espíndola de Anela, estão tudo certo, né? Mas alguns artigos, por exemplo, aqui, por exemplo, não apareceram o nome dos outros autores, então algumas correções, talvez, terão que ser feitas, né? Mas, via de regra, ele é uma ferramenta que eu acho muito útil, assim. Aqui são sugestões, pessoal. Eu estava falando agora há pouco que o objetivo não era explorar, né? A gente poderia até pegar uma única ferramenta e ficar aqui 1 hora explorando essa única ferramenta, né? Cada ferramenta delas a gente poderia apresentar exemplos de mapas mentais, apresentar diferentes tipos de cronograma, apresentar versões do diagrama V, que ele é usado para atividade experimental, para atividade de simulação, para objetos de leitura, de escrita, né? O Mendeley também, como eu fiz um pouquinho com ele aqui, mas o nosso objetivo, na verdade, é apresentar algumas ferramentas no que eu entendo que pode ser útil para a gente, para estudar, né? E para auxiliar no processo de escrita e de pesquisa acadêmica, né? Alguma dessas coisas eu trouxe aqui, são sugestões que vão reforçar, por exemplo, esse aqui é um livro de uma professora chamada Débora Diniz, chama-se Cartas de Orientadora. Inclusive, a gente não encontra mais esse livro, nem virtual, né? Nem em estante virtual, nem na Amazon, você não vai encontrar na internet, está esgotado. No entanto, você encontra esse livro disponível, a própria Débora, ela sugere que tem um PDF dele rolando por aí na academia.edu, né? Que vale muito a pena. É um livro assim para você ler no final de tarde do sábado, tomando um café. É um livro, um texto muito fluido, ela traz sugestões. Essa questão do cronograma, por exemplo, né? Ela faz esse comentário, essa questão do tempo, de como você organiza o tempo, como você organiza o texto. É um texto, assim, um livro pequeno que você lê ele rapidamente, porque é um texto muito fácil de ser lido, né? Um outro texto que vale a pena também, esse é o único texto que não vai estar gratuito, mas eu comprei ele, por exemplo, a R$10 na época, ou 15, não sei, né? É o preço de Guaraná, na Amazon, né? A Arte da Procrastinação, de John Perry. É um texto também que, inclusive, traz aquela ideia das listas que eu comentei, listas de trabalho, né? Ele até fala, como você vai fazer para não procrastinar? Ele coloca até uns exemplos mais simplórios, monta na sua lista, levantar da cama, escovar os dentes, tomar café. Aí, quando você olha a sua lista, você já fez 3 atividades, já te dá uma motivação a mais, ele até dá sugestões nesse sentido, assim. Sobre o Mendeley, nós começamos a explorar ele aqui um pouquinho, mas tem vários tutoriais no YouTube, tá? Pessoas que mostram como instalar o Mendeley, no caso, para quem usa Linux, por exemplo, né? Tem uns passos que tem que ser feitos e tal. Então, tem vários tutoriais. Se a gente está Mendeley no YouTube, tem vários tutoriais. Tem um grupo da URGS, né, a Federal do Rio Grande do Sul, eles montaram um canal no YouTube com 5 aulas discutindo o Mendeley, né? Eu até coloquei o endereço deles aqui embaixo, mas se você for no YouTube e digitar Café com Mendeley, vai aparecer lá, são 5 aulas, e aí mostra como você explora o Mendeley, como que você utiliza fazendo citação, mudando a citação, como que você utiliza criando as referências, colocando o material para dentro do Mendeley, enfim, exportando o material, né? Então, são 5 aulas, se não me falha a memória, tá? Onde elas exploram bacana o Mendeley e mostram a funcionalidade do Mendeley, tá? Aqui são sugestões, né, de materiais que eu me apoiei para tentar ter essa conversa com vocês, na verdade, apresentar esses materiais ou esses instrumentos que a gente chama para escrita acadêmica, né? O trabalho que eu falei sobre mapa mental, eu não me apropriei totalmente dele, mas é um trabalho que pode ser útil, né, se é uma ferramenta que seja interessante para alguns dos senhores, porque é um trabalho de mestrado profissional,
ensino de física, né? Onde ele faz o uso de mapa mental para abordar a física contemporânea, tá? Sobre diagrama V, né, são trabalhos aqui, basicamente, meu, do Ferracioli, e do próprio Gowing, né, que são sugestões aí de leitura, caso também os senhores se interessem pela ferramenta. Aqui uma figurinha para a gente fechar, né, porque, assim, as ferramentas, elas têm, essas são 4 ferramentas que eu tentei trazer, 4 instrumentos, ou tem alguns desdobramentos lá, no caso do cronograma, eu falei do método Pomodoro e tal, né, importante que a gente saiba as funcionalidades da ferramenta, saiba quais os objetivos, né, explore, aprenda a usar a ferramenta, veja as formas de utilização, né, porque essa imagem aqui, ela deixa, eu acho, que deixa claro o entendimento, né, se você pode ter uma série de recursos, né, mas se você não sabe como usá-los, não adianta, você não vai resolver o seu problema, né, que é um rapazinho que tem várias escadas, onde uma só talvez resolveria o problema dele, usando a ferramenta de forma errada, enfim. É isso, pessoal, eu espero que tenha contribuído, assim, pelo menos para apresentar, né, olha, existem essas ferramentas, existem esses recursos, eles estão disponíveis, material, leitura sobre eles também existem bastante, eu dei algumas sugestões aqui, espero que tenha sido, que possa ajudar os senhores aí, tá joia? É isso. Ok, Jardel? Legal, Ramon. Deixa eu botar aqui minha câmera. Acabei passando um pouquinho, né, Jardel? Desculpa. Não, tá ótimo, legal, nossa, muito bom. Essas ferramentas vão ajudar bastante nossos alunos, tanto do mestrado quanto da licenciatura. Aí eles deixaram aqui algumas dúvidas, Ramon. Claro. Tiveram várias interações aqui no chat, alguns, inclusive, já até, à medida que você foi explicando aí, já procuraram para instalar já o programa. Aí o Sábio, ele pergunta o seguinte, o Sábio é nosso aluno da licenciatura em Física, ele pergunta o seguinte, ele usa o Everest e o Google Keep para organizar as ideias e salvar referências. Ele acha elas um pouco burocráticas. Aí ele perguntou assim, se você tem alguma sugestão de app, de aplicativo de celular. Acho que você talvez tenha comentado isso na sua apresentação. Sobre referências? Né? Exatamente. Eu não instalei, não baixei no meu celular o Mendeley, tá? Mas o próprio Mendeley, eu uso ele, por exemplo, no tablet, né? Então, eu imagino que ele rode também, roda sem Android, então eu imagino que ele rode também no aparelho de telefone. Então, eu acho que ele pode usar, se ele quiser usar o telefone, eu não testo, eu geralmente trabalho a maior parte das vezes com computador, né? Mas para referências eu recomendaria o Mendeley. Ele roda perfeitamente no celular, posso até abaixar e testar, mas eu uso ele tranquilamente no tablet. Inclusive, faço leitura do material em PDF usando o próprio Mendeley, né? Por causa daquela sincronização que ele permite. Eu faço um registro ali, ele já fica salvo na nuvem, e automaticamente vai para o meu computador depois. Aí tem também um outro aluno nosso da licenciatura, o Aleph, está sempre presente nas nossas... Aí ele fala sobre essa questão do diagrama V e dos mapas mentais, né? Aí ele acho que ele participou do PIBID, talvez ele tenha percebido que os alunos talvez não se adaptam muito bem ao diagrama V. Consegue saber por quê? Aí já é minha pergunta baseada na opinião dele, né? Você consegue identificar por que os alunos, às vezes, têm dificuldade com o diagrama V? Alunos do ensino médio, né? Eu acho que, não só do ensino médio, Jardel, eu até fiz um comentário na apresentação, que os próprios alunos da graduação, e nossos colegas também, colegas meus não se adaptam, não acham legal o diagrama V. Como eu disse, talvez não seja algo tão prático, né, embora eu considere que seja, tá? Mas talvez não seja algo tão mão na massa, assim. Muitas pessoas, inclusive, quando eu fui usar no ensino médio, alguns colegas falaram, olha, no ensino médio eu acho que não vai funcionar legal, né? Mas, como eu disse, é uma questão de treinamento, talvez, de entender que é um instrumento que, entre aspas, te perturba, te mexe, mas que no final ele apresenta um produto, um resultado legal. Mas realmente, o Alan tem razão, você tem razão. Algumas pessoas têm resistência para usar, mas não só no ensino médio, tá?
no ensino superior também, talvez no mestrado também. Algumas pessoas têm resistência a utilizar principalmente o diagrama V. Talvez por ter essas... principalmente na hora que a pessoa vai descrever o que é uma teoria, o que é um conceito, talvez isso não fique claro para a pessoa, e talvez seja uma necessidade de um esclarecimento maior do que é o diagrama V. Por isso que, às vezes, quando eu tento apresentar, eu tento trazer exemplos e exemplares de diagrama V, tento também trazer exemplos de diagramas que foram escritos de forma errada, para comentar o erro, para tentar esclarecer o máximo, mas realmente aparece algumas resistências, sim, à utilização do diagrama V. Aí tem uma outra dúvida aqui, a Isadora Figueiredo, aluna da licenciatura em Física, ela perguntou o seguinte, se existe alguma integração entre o gerenciador de referências, o Mendeley, e o LaTeX. Você sabe de alguma coisa a respeito? Não. Então, eu sei, não tem, né? E o próprio LaTeX, na verdade, o LaTeX, ele não vai precisar do Mendeley, né? Mas acho que a questão da interação com o LaTeX é porque se ela usa LaTeX, o LaTeX faz essa coisa que o Mendeley, que esse plugin do LibreOffice e do Word já faz, né? Então, a gente consegue fazer essa questão da citação, de salvar o documento. O que o LaTeX consegue fazer, que você consegue fazer, é puxar essa referência no Google Acadêmico, como eu puxar aqui, e já salvar numa pasta, num arquivo que você vai usar como gerenciador de referência do próprio editor LaTeX. Então, até onde eu sei, não tem essa ligação do LaTeX com o Mendeley, né? Ótimo. Por último, Ramon, eu gostaria de perguntar o seguinte, você falou de um aplicativo que você usa de gerenciamento do seu tempo, né, que é o... Sim, Pomodoro. Eu jogo Focus to Do, perdão. Qual aplicativo? O aplicativo é o Focus to Do. Estou perguntando porque deu uma cortada. Tá, perdão. É o Focus to Do, mas na verdade, assim, existem vários aplicativos. Eu uso esse porque esse aplicativo, ele tem uma dupla função, né? Esse aplicativo, ele te ajuda a gerenciar o tempo, como eu disse, e também você consegue colocar as listas de tarefas que você vai realizar para cada Pomodoro de 25 minutos, por exemplo, né? Então, quando você abre ele aqui na extensão do Google Chrome, por exemplo, você consegue colocar lá, fazer a listagem de tarefas, aquela que eu falei que eu faço no Chamex, que e-mails também apresentam o Hotmail, o Gmail apresenta essa questão de lista de tarefas, mas o Pomodoro também me dá essa lista de tarefas. Então, o Pomodoro é o método. O aplicativo Focus to Do, ele apresenta também essa ferramenta de você fazer a listagem de tarefas que você vai fazer no seu dia. Eu uso esse aplicativo e, ao mesmo tempo, uma extensão para o Chrome. Ótimo, Ramon. Muito obrigado. Então, vamos encerrar, já são 18h22. Ramon, mais uma vez te agradeço, tá? E eu vou passar a palavra para você encerrar, tá? Mas, mais uma vez, te agradeço por você ter disponibilizado seu tempo aí no meio de um doutorado, tá? Muito obrigado, mais uma vez. Então, vou passar a palavra para você encerrar, tá? Eu que agradeço, Jardel, na verdade, tanto o convite de hoje, como o convite do professor Robson para conversar com a turma, para observar os alunos do mestrado. Na verdade, eu acabo aprendendo mais do que colaborando, né? E como eu disse, o objetivo, na verdade, é apresentar que existem essas ferramentas, né? E aí vai de cada um se ele gosta ou não, alguns vão gostar, outros vão achar desnecessário, um tempo perdido e tal. Mas, conhecendo a ferramenta e fazendo a exploração dela, ela pode ser útil. Então, eu que agradeço pelo tempo das pessoas que puderam ouvir e espero ter colaborado, ter ajudado, pelo menos um pouco, um ou outro aí, com uma ou outra ferramenta. Tá joia? Tá joia. Vamos encerrar agora, então. Eu vou encerrar lá a transmissão, ficar só um pouquinho. Uhum. Valeu, Ramon. Vou te tomar mais seu tempo, não. Tá? Muito obrigado. Valeu. Até mais.